boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Agradecemos aqui a sua participação, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Agradecemos muito a sua participação. Queremos deixar aqui inicialmente um convite para que você possa contribuir com a nossa campanha de inverno. É muito frio, né? Rigoroso, então o MAP está nessa campanha do cobertor, com foco, né, na população de rua, os assistidos que, em grande quantidade, que o MAP assiste e contribui. Então a sua participação também nesse sentido é muito importante. Mas voltando aqui ao nosso tema, Reflexões à Luz do Espiritismo, sempre nós temos uma temática importante. E hoje nós vamos estar falando sobre os pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos que rodeiam a nossa mente, que às vezes é difícil de ausentar. Como é que a gente pode lidar com isso? Existe uma possibilidade de lidar melhor, de enfrentar, de superar, de conviver de uma forma mais saudável? E nós temos hoje uma querida companheira, amiga de desafios acadêmicos, profissionais. Ela é psicóloga clínica, professora doutora de políticas públicas, mestre em educação pelo UERJ, pós-graduada em psicanálise, especialista na síndrome de burnout, palestrante e criadora de conteúdo do canal YouTube Viva Sem Estresse, ou pelo menos tente. Nós estamos falando da Gisele Levi. Gisele, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olha, muito obrigada. Fiquei até emocionada de escutar você. Que belo trabalho. Você está assim, um comunicador, além de um excelente psicólogo, professor, agora é um comunicador fascinante. E é um prazer e uma honra estar aqui e poder contribuir com esse movimento de vocês. É um prazer estar aqui mesmo, falando de um assunto tão interessante, tão importante. Com certeza, Gisele. Então, nós agradecemos aqui em nome do MAP, né, do Movimento de Amor ao Próximo, que tem aí essa comunidade, né, de mais de 60 mil seguidores, graças a Deus, contribuindo, né, é um trabalho que não para, principalmente na assistência, nos núcleos, nos postos diversos do MAP e na assistência à população de rua, né, ainda mais nesse momento de grande desafio que a sociedade brasileira passa, né, de grande desemprego. E nós estamos falando, né, Gisele, com a sua contribuição, nós estamos falando do bem-estar, da saúde mental, que é tão necessária para todos nós. E hoje nós vamos conversar com você, que é um especialista, falando sobre os pensamentos obsessivos. Uhum. E a gente pode começar por essa indagação. O que vem a ser esses pensamentos obsessivos? Pois é, esse nome é muito interessante, porque quando você fala em obsessivo, é uma coisa que te toma, né? É uma coisa que atrapalha a tua vida, que atravessa o teu pensamento, e é justamente o que acontece. O pensamento obsessivo é aquele pensamento que ele vem à nossa mente de uma maneira involuntária, ele se impõe, né, à nossa mente, aos nossos processos mentais, e em algumas situações ele atrapalha consideravelmente a nossa rotina, a nossa vida. É interessante, Bira, posso chamar de Bira, né? Claro. É interessante trazer uma questão seguinte. Quando você fala em pensamentos obsessivos, não é isso? Quando você fala em pensamentos obsessivos, vem logo uma conotação muito negativa. Uhum. Okay? Estou tendo pensamentos obsessivos, algo muito negativo. Na verdade, não é isso que acontece, não. Esses pensamentos obsessivos, eles de alguma forma, eles surgem sempre que nós estamos num estado de tensão, de estresse, de ansiedade, ok? Isso faz parte, né? São conteúdos que nós temos no nosso inconsciente e que em momentos de insegurança, de ansiedade, de medo, eles vêm à tona. Só que a diferença desse pensamento obsessivo que é comum para um pensamento obsessivo que realmente ele vai trazer transtornos graves para a pessoa é que quando você está num estado mental, você está num estado mental normal,
você lida com esses pensamentos obsessivos de uma maneira saudável. Então, o que acontece? Você está com medo, você está ansioso, você está preocupado, esses pensamentos vêm à tona assim. Só que, quando baixa essa situação inquietante, baixa esse momento mais tenso, você consegue refletir sobre esse pensamento obsessivo e ver que realmente ele está um pouquinho exagerado. Então, é como se esse pensamento ele fosse embora, não pertencesse nada a você, ele fosse embora e ele não volta mais, entendeu? Então, Gisele, assim, a gente pode dizer assim que esse pensamento obsessivo, como você está falando nesse primeiro enfoque aí, sim, ele faz parte da nossa condição humana? É tipo assim, não tem aquele que não tem pensamento? Pensamento obsessivo faz parte da nossa natureza? É isso que você está falando? Mas é muito importante trazer essa questão agora, desse momento, que eu diria, pós-pandemia, né? E ficou muito... Na pandemia, nós falamos muito, foi muito falado sobre depressão, saúde mental, qualidade de vida, e todos os transtornos foram muito abordados de uma maneira intensa, até porque para poder sinalizar para as pessoas que elas precisavam de ajuda, precisavam procurar ajuda. Ok, tipo assim, não sofrer não faz parte da vida. Ótimo. Só que agora a gente precisa pontuar que determinados sentimentos, como angústia, tristeza e o tal do pensamento obsessivo, eles fazem parte, sim, da nossa vida. Eles fazem parte, sim. É normal você ter alguns pensamentos obsessivos em determinados momentos da sua vida. Por exemplo, vamos pensar aqui, nós falamos sobre a questão do desemprego. Ok. A pessoa fica desempregada num dado momento, como muitos ficaram, muitos ainda estão, devido à questão da economia do nosso país, do mundo, né, de uma maneira geral. E aí você acorda à noite com aquele pensamento: como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar o plano de saúde? Isso faz parte. Se você não tiver esse tipo de pensamento obsessivo, é sinal que há alguma coisa estranha na sua mente. Você não está processando bem as situações do teu cotidiano. A diferença é quando esse pensamento obsessivo ele se torna muito compulsivo. Aí... Tá, nós vamos entrar agora nesse ponto. Você que está chegando agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nós estamos aqui no nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, conversando sobre os pensamentos obsessivos com a nossa querida amiga, companheira de desafios profissionais, Gisele Levi, psicóloga, professora doutora, especialista na síndrome de burnout, né, palestrante, e tem um canal também no YouTube, Viva Sem Estresse, ou pelo menos tente. Antes da gente retomar, Gisele, né, nessa análise, nós estamos aqui numa comunidade que é espiritualista, né, em muitos espíritas, né? Só fazer um adendozinho, porque no contexto do espiritismo, da doutrina espírita, a palavra obsessão ela tem um outro sentido, né, de interferência espiritual, que a gente não vai abordar isso aqui hoje, mas fazendo esse link, e a gente pretende depois, em outro momento, né, aí sim nós vamos fazer esse link com o que nós estamos abordando aqui, com você, com a pesquisadora, né? E aí a gente vai fazer esse link, porque muita gente aqui deve estar pensando assim, na lógica aqui de pensamento obsessivo no sentido do enfoque espírita. Não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando agora do que a ciência está colocando aqui para a gente, e você está descrevendo, né, nesse primeiro momento, que esses pensamentos obsessivos eles fazem parte da nossa natureza. Agora sim, quando esses pensamentos, de fato, podem começar a afetar nosso bem-estar? Porque você falou assim que isso é um processo natural, né? Mas em que momento que a gente pode perceber que ele está começando, de fato, a nos criar alguma coisa que nos incomoda, que está sinalizando assim, uma necessidade até de ajuda, de observação maior? Bom, depois de falar para você, eu só queria voltar aqui um instantinho, falar só o seguinte: esses pensamentos, só para complementar,
Esses pensamentos obsessivos, que, de uma certa forma, realmente a gente consegue fazer uma associação com a questão da espiritualidade, sim, mas realmente vamos deixar isso para um outro momento, mas vamos falar da ciência. Esses pensamentos obsessivos, eles fazem parte da nossa mente, tá bem? Para não ser confundido com delírio, para não ser confundido com esquizofrenia. Não, é seu pensamento obsessivo que você desenvolveu na sua mente por questões próprias, pela sua história de vida, pela sua experiência de vida e outras questões também, mas é seu pensamento, tá bem? Não é um pensamento que está orbitando na sua mente, de repente você... Não, né? Nesse sentido, tá? Então, você está me perguntando, me pergunta de novo. Sobre a questão do bem-estar, tipo assim, que você já descreveu, e isso, Gisele, eu acho assim que é bem acalentador quando você fala dessa naturalidade que são os nossos pensamentos obsessivos. Então, tipo assim, faz parte da nossa condição humana. O que começa a pegar, né, e aí esse é o ponto, né, quando isso começa a afetar o nosso bem-estar, quer dizer assim, sai dessa naturalidade que todos nós temos, como você falou, a questão, a pessoa está preocupada em pagar um plano de saúde, a ter comida na mesa, etc., né? Questões outras, né? Questões afetivas, etc. também, e isso começa a entrar numa questão maior, mais intensa, que vai afetar o nosso bem-estar. E aí, como é que a gente pode estar atento a isso, né? Qual é o sinal que já sai dessa naturalidade e começa a ser alguma coisa mais excessiva, precisando assim de uma atenção maior da nossa parte? Bom, então no primeiro momento a gente precisa pensar no tempo de duração que esses pensamentos obsessivos eles estão ocorrendo na tua vida. O tempo de duração, interessante, né? Na verdade, por exemplo, você sabe que, veja bem, vamos tratar da situação consciente. A pessoa sabe que ela acabou de perder o emprego, que ela tem um problema, está ali objetivado, aquilo ali concreto, então ela vai ficar com essas preocupações até encontrar algum tipo de saída para esses problemas econômicos e pessoais. Então, o tempo não dá para a gente chegar e dizer um ano, isso vai depender da situação, então é concreto aquilo. O problema, primeiro, é quando esses pensamentos obsessivos, eles surgem na sua mente de uma maneira, você não sabe de onde que eles vieram, eles começam ali. Você começa a perder sono, sua qualidade de vida começa a decair consideravelmente. O pior é isso, você começa a ficar sem controle sobre esse tipo de situação, você começa a ficar você vai ficando muito ansioso, muito preocupado, você não porque assim, você tem um pensamento obsessivo, ok, faz parte, o pensamento obsessivo compulsivo, compulsivo ele está participando da minha vida compulsivamente, então está dificultando o meu relacionamento com as pessoas, eu estou evitando as pessoas, eu não estou conseguindo desenvolver determinadas atividades, eu estou começando a ficar extremamente ansioso, muito angustiado, isso tudo pode levar ao quadro de depressão profunda, ok? Então, assim, é quando a sua vida, de uma maneira geral, ela começa a não funcionar de uma maneira saudável. E quando eu falo de uma maneira saudável, não é, eu não estou conseguindo ir para a academia e fazer a unha. Não. De uma maneira saudável, que eu digo de maneira equilibrada. Sim. Uhum. Então, esses pensamentos estão me atrapalhando. Eu não sei de onde que eles vieram. Eu não tenho norte para isso. Eles começam a surgir de uma vez por outra. Só que um detalhe importante... Primeiro, de novo, trazendo para você o seguinte, esse pensamento é teu, tá? É teu, é da pessoa, ela desenvolve esse pensamento. Então é o seguinte, a gente está falando aqui dessa questão de como isso nos afeta, né? E aí a gente entra, Gisele, quando você caracteriza os pensamentos obsessivos. O que caracteriza esse pensamento obsessivo, né? Que você nos trouxe, assim, como é que caracteriza esses momentos, esses pensamentos obsessivos? Quais são as características dele, né? Você já passou um pouquinho para a gente, mas a gente pode relembrar assim, olha, o pensamento obsessivo ele é caracterizado por
isso que ocorre? Porque é importante que você está falando para a gente da naturalidade, no primeiro momento, né, que faz parte da nossa natureza, e quando ele começa, de fato, a nos afetar, quando ele começa, de fato, a nos prejudicar. Então, a gente está exatamente nesse momento, assim, quando se acende uma luz que isso está sendo, assim, preocupante para a gente. Sim, sim. A gente tem aqui alguns, eu listei algumas características que, por exemplo, ocorrem várias vezes ao dia. Então, de uma maneira, eu vou pontuar uma característica e vou explicar um pouquinho ela. Então, por exemplo, ocorre várias vezes ao dia. A tendência de um pensamento obsessivo é que ele ocorra, se desenvolva, né? Ele atravesse a nossa mente, nossa mente, nossa consciência, à noite. Por quê? Você está bem, você está dormindo, as suas defesas estão desligadas, você está relaxado e esse pensamento ele entra na sua mente, porque você está sem resistência. Naquele momento você está para dormir, né? Você está em situação de desligamento de alguma forma da sua consciência, ela está passando por uma outra etapa. O problema é quando esses pensamentos ocorrem várias vezes ao dia. E isso a gente viu muito na época da pandemia. Né? As pessoas, como estavam numa outra rotina, num outro momento de vida, elas tinham pensamentos obsessivos ao longo do dia inteiro. Né? Muito frequente, né? Muito frequente, né? Muito. Era quando ia lavar a louça, quando... Então, ele surge e você não controla ele. Ele surge do nada, né? E vem aquele pensamento. A questão é que o mecanismo vem pensamento obsessivo, eu digo compulsivo, só para fazer um distanciamento do pensamento obsessivo que faz parte da vida, né? Vem aquele pensamento, aquilo te assusta, aquilo vai gerar um estresse, sempre caindo no estresse. Esse estresse vem a reação natural do medo e nós temos aí o processo de ansiedade e assim por diante. Tá, interessante. Então, antes da gente falar um pouquinho da ansiedade, a gente quer agradecer, já tem pessoas aqui falando, né, contribuindo aqui com seus comentários, deixando aqui no Face, no YouTube, no Instagram e contribuindo para a gente, né, já aqui fazendo seus comentários. Então você também pode deixar seu comentário, a sua reflexão, e nós estamos aqui dando continuidade ao nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, conversando sobre os pensamentos obsessivos, o que são e como enfrentá-los. Lembrando, né, que nós não estamos nesse momento, embora possamos fazer algum link, né, os amigos que são espíritas e têm esse entendimento, que já devem estar fazendo uma ligação com o que a doutrina fala, mas a gente vai abordar isso num outro momento, num outro programa, num outro encontro. Hoje nós estamos aqui escutando mais a psicóloga, professora doutora Gisele Levi, falando um pouquinho do que a ciência fala e do que a prática dela nos traz também. Nós teremos também as dicas de como enfrentar esses pensamentos, como vai ser as técnicas, como são as técnicas da gente ter esse enfrentamento. Mas, Gisele, você terminou a sua fala anterior falando da questão da ansiedade, né? Existe uma passagem que a gente lembra muito do Evangelho, né, de Jesus, que ele diz assim, para o mal basta o seu dia, olhar os lírios do campo, né, veja os pássaros, né, trazendo aquele alívio. Já naquele tempo ele trazia assim uma prevenção contra a ansiedade, uma ajuda contra a ansiedade exagerada, né? Mas, e tem uma fala assim também, que a ansiedade é aquela preocupação sempre do que virá, do que virá, do que virá, do que virá. E aí você deu essa deixa aí. Os pensamentos obsessivos, a ansiedade, por exemplo, ela contribui muito para o pensamento obsessivo? O que você percebe assim? A nossa ansiedade, ela contribui muito para o pensamento obsessivo? Como é que a gente pode fazer esse link, se é possível a gente fazer esse link? Ansiedade e pensamento obsessivo. Eles vêm juntos? O que vem antes ou eles vêm juntos?
primeiro ovo ou a galinha? Perfeita a sua colocação, perfeita. O que acontece, né? De uma maneira geral, se a gente pensar no mecanismo do pensamento obsessivo, realmente a ansiedade ela chega quando esse pensamento obsessivo ele se torna muito intenso, né? E você não consegue administrar, não sabe de onde vem, aí vem o medo, vem o estresse, e você tem um processo de ansiedade. Ok, mas a ansiedade também, na verdade, também não. A ansiedade, ela vem com o pensamento compulsivo, ok. Mas é ela responsável pelo pensamento obsessivo-compulsivo. É realmente a ansiedade que vai dar um teor mais patológico para o pensamento compulsivo. Tá? Entendi. Então, assim, a gente está vendo que já nós estamos chegando já ao finalzinho desse primeiro momento, a gente conversar sobre os pensamentos obsessivos e compulsivos, né? Como isso nos toma e como a gente pode estar lidando com isso. Nós estamos agradecendo aqui você que está participando, que está deixando a sua contribuição, a sua informação, deixando aqui os seus comentários, e a gente vai interagindo aqui sobre essa temática tão interessante. E queremos dizer o seguinte, que nós teremos, no próximo encontro, já estamos convidando aqui a doutora Gisele para o próximo encontro, para que a gente possa falar como lidar com esses pensamentos, quais são as técnicas de enfrentamento para lidar com os pensamentos obsessivos e compulsivos. Então, já estamos no finalzinho, a gente gostaria que a gente já deixasse essa dica para que a gente possa estar se encontrando para aprofundar essa questão, assim, como eu posso enfrentar ou lidar com esses pensamentos compulsivos e obsessivos. Aí a gente está falando que nós já conversamos um pouco do que é esse pensamento, como é que ele se apresenta, né? E agora a gente vai entrar nessa questão de como lidar com isso, como a gente pode fazer. E aí vem as técnicas, né? Vem as técnicas que nos trazem como instrumento, como recurso, para que a gente possa lidar com isso da melhor forma possível. Existe um livro muito interessante que é sobre constelação familiar, que é um livro que diz assim, abrace a sombra, né? Vamos abraçar a sombra. O que é isso? É acolher aquilo que é nosso ainda. Então, isso pode ser um caminho já para que a gente possa estar assim, sabendo lidar com essas questões. Gisele, já fechando aqui o nosso encontro, o que você acha disso? Claro, sim, você tem que acolher essa sombra, e no caso aí, parece que a sombra está se referindo ao pensamento, né? A ansiedade, o porquê que esse pensamento está ocorrendo, o que eu posso fazer para poder deletar ele da minha mente, trabalhar com ele, mas sempre você tem que reconhecer que ele está ali, e o que eu posso, você tem que dar lugar para ele. Interessante isso. Você tem que dar lugar para ele. Interessante. Olha só essa fala. Porque, às vezes, a gente entra numa disputa, né, num confronto, e que ninguém vai sair ganhando, né? Nem o nosso bem-estar, nem a nossa saúde, ela encontra um ponto de equilíbrio. Então, esse detalhe que você falou, assim, de dar lugar para ele, eu acho que é extremamente importante. E, Gisele, a gente está no último minutinho aqui desse nosso primeiro encontro. A gente quer agradecer aqui aos internautas que estão participando com a gente e deixando um até breve, né, para que a gente possa falar no próximo encontro, não perca o próximo encontro, quais são as técnicas de enfrentamento, de como a gente pode lidar com esses pensamentos obsessivos. Então, assim, qual é a saída? Aí nós vamos falar somente sobre as técnicas. E eu gostaria que você deixasse seu até logo, para que a gente possa nos encontrar brevemente a conversar nessa continuidade desse assunto. Então, Bira, será um prazer dar continuidade a esse assunto, falando como lidar com esse pensamento obsessivo. E está sendo um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço a todos e aguardo
as perguntas, né? A gente poder respondê-las na medida do possível. Muito obrigada. E estamos aí aguardando o próximo encontro. Tá ok, então. Então nós agradecemos aqui os nossos internautas, a nossa querida Gisele, e desejamos um bom início de tarde, né? A gente está no finalzinho da tarde aqui. Muita luz, muita paz, paz e luz, paz e bem, paz.